Fala rapaziada do canal Beleza, eu sou o Bruno, aqui no canal Bruno Felipe Santos, comentou sobre futebol, já vai se inscrevendo, ativando o sininho pra dar aquela força pro canal, tá bom? E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, Felipe Melo aponta personagem de Cruzeiro vs Atlético MG. O Felipe Melo fez questão de exaltar e apontar o personagem do empate por 0 a 0 entre Cruzeiro e Atlético. Para o ex-jogador e agora comentarista do Sport TV, o destaque do Clássico Mineiro disputado no domingo, dia 18, mês 5, no Mineirão pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi o atacante Rony do Galo. Vou te falar aqui o que ele disse. Já vai deixando seu like para dar aquela força aqui pro canal, tá bom, rapaziada? Durante o programa, fechamento do Sport TV, na noite desse domingo, o Felipe Melo aí falou sobre a estratégia que o Atlético MG apresentou contra o maior rival, o Cruzeiro. Para o ex-jogador do Cruzeiro, o Galo brigou muito em campo e o ponto forte foi a atuação de Rony, que ajudou defensivamente. Vou te falar aqui o que ele disse, abre aspas. Para mim, o personagem desse jogo foi o Rony, por mais que seja atacante. Como trabalha, como ajuda o Atlético. Às vezes fazia lateral, ia para o meio, roubava a bola, é pequeno, mas ganhava a bola no alto. Brigava por todas as bolas. Teve a oportunidade de finalizar também. O Rony foi o ponto forte desse Atlético brigador que conseguiu esfriar o jogo e segurar o Cruzeiro. Fecha aspas, disse o Felipe Melo. Ainda na análise do duelo entre os principais times do futebol mineiro, o Felipe Melo pontuou um erro do Leonardo Jardim. O atacante do Cruzeiro admitiu ter sido surpreendido pela postura defensiva do Atlético e o comentarista disse que isso era esperado ao conhecer o trabalho de Cuca. Abre aspas. Nesse caso, acho que faltou um pouquinho de conhecimento do Jardim com o Cuca. Conhecendo o Cuca, eu já esperava que o Atlético entrasse dessa maneira que entrou. Fecha aspas, concluiu o Felipe Melo. Um Rony aí que ajudou a marcar, teve algumas participações dentro de campo, mas na verdade, sinceramente, na minha opinião, não foi um clássico que todos esperavam. Na minha opinião, eu mesmo não esperava um clássico assim. Principalmente do lado do Atlético MG. Eu pensava que o Atlético MG ia ser um jogo mais ofensivo da parte deles também, tá? O Cruzeiro jogou demais. O Cruzeiro jogou muito bem, Faltou o quê? Faltou acertar o gol, Faltou acertar a rede para ter ganhado o jogo. O time pressionou o Atlético MG do início do jogo até o fim do jogo. Pressionando, tentando, não desistindo. Desde quando que o juiz apitou o jogo e desde quando terminou o jogo. Entendeu? Foi do início ao fim. Então tem que falar isso. Tem que falar isso, que o Cruzeiro tentou muito. Não deixou o Atlético MG jogar. Foi muito pouco escanteio do Atlético, muitos escanteios do Cruzeiro, O Galo nesse jogo jogou foi só para defender. Eu acho que todos estavam esperando um clássico, tipo assim, um jogaço da parte do Atlético MG também. Porque, tipo assim, o Cruzeiro atacou, eu queria também ver o Galo também atacando indo pra cima do Cruzeiro, não. Ficou só na defesa. E o Cruzeiro, ia atacando, indo pra cima deles. E o Galo só defendendo aqui, não tentando criar jogadas, sabe? Teve algumas oportunidades de fazer gol? Teve. Teve algumas vezes que foi pro ataque? Teve. Mas foi muito poucas. Foi muito jogando defensivamente o Atlético MG. Mas, pelo jeito, é o esquema do técnico, entendeu? Mas falar que você, rapaziada, foi um belo jogo da parte da equipe do Cruzeiro. Dá pro Cruzeiro ter ganhado esse jogo, ter bola na trave, Passou muito perigo mesmo de ter perdido o Atlético MG. Deu muita sorte o Atlético MG de ter perdido esse jogo. A equipe aí jogou bem defensivamente porque não tomou gol, Isso aí também não é ruim, É importante que não perdeu. Para quem é torcedor do Atlético MG, é importante que não perdeu a equipe. Ficou 0 a 0. Mas a verdade é que o Cruzeiro aí atacou bem mais, jogou bem mais e saiu bem mais na vantagem nesse jogo. Porque poucos vão falar muito de coisas boas do Atlético MG. Vai falar só do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro jogou mais, o Cruzeiro criou mais, o Cruzeiro tentou mais. E assim fala a verdade, tá bom? Felipe Melo, rapaziada, já foi jogador do Cruzeiro há muito tempo atrás. Um jogadoraço, um jogador gigantesco, Excelente zagueiro, Felipe Melo aí, um jogador que marcava muito bem mesmo, Gostava muito de ver alguns lances dele, rapaziada. Quando eu era mais novinho, eu acompanhava muito pouco futebol, assim, Não era tanto, mas pouca coisa que eu lembro, pouca coisa também que eu vejo nos lances, pesquiso aqui no YouTube também, pra mim ficar mais por dentro. Porque eu gosto muito, A verdade é que eu sempre gostei, mas não fiquei 100% conectado, Mas ele sempre foi um excelente zagueiro, teve aquela maturidade dele. E ele fala muito bem como comentarista também, tá? Na minha opinião. Como ele falou, o Rony destacou muito bem no jogo.
Ele fala muito bem mesmo. E é isso, pô, tá dando certo nele como comentarista. Eu gosto de ver jogadores assim, né, quando se aposenta e vai trabalhar como futebol. É, eu acho bonito também, porque mostra, né, o tanto que ama mesmo futebol, né, rapaziada? Você vê que ele podia muito menos aí ter aposentado, agora só curtir, ficar de boa, né, viajar. Não, ele tá trabalhando, tá comentando sobre futebol, coisa que ele mais ama. E é isso, né? Torcer pra ele que ele vai longe aí como comentarista também, tá bom? Dê sua opinião nesse vídeo, eu vi até por aqui. Eu gosto de deixar minhas opiniões aqui, né, rapaziada? Porque talvez tem pessoas que gostam de escutar opiniões, né? Bater um papo aqui sobre futebol, eu gosto bastante. Aí eu deixo minhas opiniões, tá bom? Tamo junto, comenta aí. Se você gostou do vídeo, dê seu like, inscreva-se, ativa o sininho, ajuda o canal aí, tá bom? Tamo junto e aguardo o próximo vídeo. Fui.